Olá, Júlio. Caríssima. Como está? Sentado. Hoje o Júlio escolheu uma bela frase da escritora, ensaísta, editora britânica Virginia Woolf. Quer começar por... Vamos já Diga, vamos já. diga você, se quiser, não há problema nenhum. As mulheres durante séculos serviram de espelho aos homens por possuírem o poder mágico e delicioso de refletirem uma imagem do homem 2 vezes maior que o natural. Foi alguma mulher que o subornou para trazer este tema hoje? Não, o que aconteceu é que, a propósito de Virginia Woolf, eu pus a frase no meu mural e disse, caramba, mas isto é uma delícia para falar com a Inês. É claro que aqui, na frase, quando se diz por possuírem o poder mágico, na realidade não é por possuírem, é por os homens lhe injetarem esse, entre aspas, poder, porque é muito duvidoso que seja verdadeiramente um poder. Mas no fundo o que é dito? Diga, diga. Não, eu ia dizer um poder delas, um falso poder delas, Nem por mais. necessidade, vaidade, carência deles. Exato. É um bocadinho, não sei. No fundo, elas deviam refletir sempre o pavão, não é? Quando não terem um pavão à frente e refletirem 2. Mas enfim, pronto. Sim. Mas também eu já deixei de ir a esse tipo de, de entretenimentos. Na minha infância até havia mais. Aqueles espelhos de circo e de parque de diversões, sabe? Que deformavam a Sim, imagem. claro. Eu, por exemplo, quando era adolescente, gostava muito porque havia lá uns espelhos que me faziam alto e magro. E eu achava que realmente que era uma grande oportunidade de me ver elegante ao espelho. Havia outros que, evidentemente, que ainda me tornavam mais uma bolinha, não? Mas esse eu evitava. Mas, na realidade, a própria palavra escolhida, que é espelho, envia-nos de imediato uma mensagem que transforma a mulher, se é que se pode dizer assim, no agente passivo, porque agente e passivo não joga muito bem. Mas se quiser, no polo negativo, digamos assim, desta relação. Porque quando o célebre Narciso, ele deu-lhe para torto, diga-se de passagem, quando o célebre Narciso olhava para as águas e se apaixonou pela sua própria imagem, a água refletiu, em princípio, aquilo que era a face dele, ponto final, embora, como é evidente, a ninfa que ele tinha desprezado lhe tivesse feito a cama, não é? Mas, e isso bem me lembro, Narciso morreu de inanição, porque ficou tão fascinado consigo É mesmo verdade, que não sim. comia nem bebia, etc. Mas aqui... Não anda muito longe desta nossa realidade das selfies, não é? Sim, sim. Nas selfies há um enorme narcisismo. Não é? Ou então é assim, é muito curioso, porque longe de mim decretar que todas as selfies têm a mesma motivação por trás. Mas a necessidade, por exemplo, das pessoas terem uma fotografia em que estão à frente de um quadro, de uma obra de arquitetura, disto ou daquilo, o mais das vezes até tapando parte da obra, é fascinante. Porque, em princípio, aquilo que nós queremos trazer para casa, e hoje com a tecnologia, já nem estou a falar lá no raio da cloud, não é? Outro dia, aliás, um bom amigo nosso dizia que tinha sido obrigado a alugar mais espaço na cloud. O que me deixou perfeitamente fascinado. Não é? Tudo se compra, não Não é? é? Até Está a esse ver, não espaço é? virtual. Não, é que eu tinha pensado que a cloud não tinha limite, percebe? Era uma cloud, era uma espécie de céu azul, ponto final. Mas não. Aparentemente nós podemos comprar mais céu, mais nuvens, não é? A cloud também claudica e depois é preciso. Pois é, ainda rebenta aquilo ou qualquer coisa. Mas, em princípio, o que nós queremos trazer como recordação, que diabo também
Não há nenhum mal intrínseco em mostrarmos aos amigos, com algum orgulho, estas férias, aquela estadia, este evento, etc. E está ali. Agora, é assim. As pessoas pespegam-se em museus, por exemplo, à frente de uma obra de arte, e o mais das vezes com aquela coisa que leva para longe, como é que se chama aquilo? Que leva para longe o telemóvel, o apoio, ou lá o que é, não é? Tiram uma fotografia e isto é para provar que elas estiveram lá. Em princípio não, porque se vêm com a fotografia só da obra de arte, alguém lá esteve. Pronto, agora se formos muito paranoides podemos dizer, não, ele não foi lá, mas pediu uma fotografia para dizer que lá tinha estado. Há coisas dessas que acontecem. Eu lembro de uma pessoa há décadas atrás que dizia que ia para o Brasil, fechava-se em casa calmamente 15 dias com uma daquelas lâmpadas, ou lá o que é, que põe as pessoas morenas, e depois aparecia no café dizendo que tinha estado no Brasil. Pronto, isso é verdade. Mas são exceções. E, portanto, é irresistível pensarmos que as pessoas, no fundo, dão mais importância a verem-se a si mesmas do que o mundo que as rodeia. Bom, e pinga semanalmente uma notícia que reza assim: a tirar uma selfie, morreu apanhado por um comboio, caiu de uma ponte, fez isto. Já ouvimos inúmeros casos Inúmeros desses. casos. Ou da jovem que estava numa galeria de arte e Exato. causou um prejuízo de largos milhares. Exato, exato. Não é? Dessa até falámos aqui. Não Falámos foi? aqui, Pronto, exatamente. Pronto. Ora bem, mas dizer que a mulher é um espelho é logo transformá-la num objeto inanimado. Ou seja, não é dizer assim, não, temos duas pessoas e uma delas, por contraste, faz com que a outra tenha a sua beleza, a sua inteligência, a sua cultura realçada. Pronto. É verdade. Quando nós estamos com alguém que sabe muito mais do que nós, aborda-se um determinado tema e de repente a nossa ignorância chega a ser enternecedora de tão grande, é evidente que mesmo que não queira, mesmo que não haja nela fímbria de arrogância, a outra pessoa sobe na comparação. Mas aqui não, a mulher, sendo embora evidentemente uma pessoa, as mulheres, mas o exemplo é dado como um objeto. O que aliás, diga-se de passagem, foi uma associação que me agradou porque quando estava a pensar nisto não a fiz e devia ter feito. Os poetas do amor cortês, por incrível que possa parecer a determinadas pessoas, como sabe, que mais não seja por eu a massacrar com isso, tempos em tempos, em princípio, aquilo era o sonho de qualquer mulher. Porque eles punham-nas nos píncaros. Voltem, por favor. Punham-nas nos píncaros. E eram perfeitas. Eles, coitadinhos, é que não eram dignos delas, etc, etc, etc. Bom, não por acaso, muitas das análises a essa relação foram feitas por mulheres, que chamaram a atenção, cuidado, porque esta dama, que era casada, como sabe, e não por acaso, a maior parte das vezes casada com o senhor feudal do poeta que a cantava, ou seja, ao cantá-la a ela, muitas vezes estava a engraxá-lo a ele, porque ela era a mulher dele, mas houve muita gente que começou a dizer assim, mas atenção, porque elas são perfeitas, são lindíssimas, etc., mas verdadeiramente não têm voz ativa em nada disto. E daí o interesse que ainda hoje há nas poucas composições, comparativamente, claro, nas poucas composições de mulheres de poesia deste género, de poesia cortês. E, o que a Inês também já aturou, a diferença qualitativa
com os homens em verdadeiros torneios de competição técnica na poesia e a poesia das mulheres, muito mais concreta, referindo-se àquilo que verdadeiramente está a acontecer na relação, aos afetos, às rupturas, etc. E, portanto, muito mais próximas da vida. Mas isto para lhe dizer, com a minha habitual incapacidade de ser conciso... Peço desculpa, estamos Diga. a falar de mulheres que na altura, evidentemente, eram passivas, permissivas, enfim, Pronto. resignavam-se à sua condição, claro. Atenção, cuidado, ainda bem que me fala nisso. Atenção, que quando falamos daquelas que escreviam poesia, não estamos a falar de classes baixas. Estamos a falar de senhoras feudais. E que, portanto, eram exceções porque eram mulheres que tinham poder e não pouco. Muitas delas. Mas mesmo essas, quando se vai ler a poesia, sabe que em grande parte dos poemas estas mulheres eram denominadas como rés. Não estou a falar de gado. Não é tão mau, não é res, não é? Res, como nós dizemos, res pública. O que é res pública? A coisa pública. Ou seja, até no léxico havia uma transformação em objeto daquela mulher. O que queiramos ou não é uma desumanização daquelas mulheres. Pronto, mas tendo ido para uma das minhas veredas favoritas, no fundo o que é que Virginia Woolf está a dizer? Que as mulheres... Estamos a falar de uma mulher muito emancipada para o seu tempo, não é? Muito, uma rebelde. Uma rebelde e que, aliás, já não me lembro do nome do navio, mas que tem uma história verdadeiramente espantosa, porque ela e mais alguns do seu grupo, que era famoso, uma vez disfarçaram-se e com turbantes, etc., e foram visitar um vaso de guerra inglês, dizendo que era uma embaixada da Abissínia. Não sabia disso. E foram de uma eficácia tal que depois o governo queria prendê-los todos, porque aquilo foi um ridículo atroz para a famosa armada inglesa. Pronto. E como sabem, mais não seja por terem visto aquele magnífico filme, eu gostei muito, As Horas, não é? Eu gostei imenso, não é? Salvo erro, por volta dos 59, 60 anos, Virginia Woolf suicidou-se, deixando uma carta espantosa ao marido. É muito comovente. Em que ela diz: sinto de novo a depressão. Se há alguém que me pôde ajudar e que me poderia ajudar outra vez és tu, mas eu não quero que tu passes por isso tudo outra vez. Eu também não quero. Não é? E saiu de casa, encheu os bolsos de pedras e afogou-se. Pronto. Ora bem. Mas, ao dizer que as mulheres são espelhos, no fundo, o que é que está em cima da mesa? O que está em cima da mesa é que... Isso já é uma postura passiva. Mesmo que reflita... Atenção, mesmo que haja aí uma ação a de refletir, não é? Mesmo que refletissem exatamente, entre aspas, o tamanho dos homens, era uma postura passiva na relação. Mas o que ela diz é mais grave do que isso. É que os homens conseguem que elas reflitam uma imagem que não é real. Ou seja, eles têm uma espécie de upgrade, como agora se diz, em comparação com as mulheres. Ao olharem para as mulheres e o seu olhar regressar das mulheres para si. Porquê? Porque a condição feminina é inferior à deles. E, portanto, em comparação, é um bocado como se quiser aquelas histórias escabrosas, algumas delas, daqueles, e daquelas, diga-se passagem, mas enfim, pronto, daqueles funcionários que passam um dia inteiro a dobrar a espinha perante o chefe e depois chegam a casa e são verdadeiros tiranos. Ou seja, estiveram submetidos ao poder e depois tiram um gozo satânico de exercerem o poder sobre outros, e que grande parte das vezes são outras, que estão à sua mercê. Bom,
E aqui, o que é que está em causa? O que está em causa, por exemplo, esta semana, como diria qualquer ateu e qualquer agnóstico, se Deus nos der saúde, esta semana nós vamos falar de John Lennon. Bom, então o que é que acontece? Acontece que há uma canção de Lennon, que é o Imagine, que nós sabemos hoje que teve uma fortíssima influência de Yoko Ono nas suas imagens. Porque muitas daquelas imagens tinham, tanto quanto me foi dado ler, a ver com a própria literatura japonesa, com a cultura japonesa, etc. E Lennon, anos depois, não muitos, porque ele morreu não muito tempo depois, não é? Mas enfim, mas já anos depois de Imagine ter saído, e foi um êxito planetário, ainda hoje Imagine é uma canção que tem uma aura indiscutível. Lennon disse, eu não me sinto muito bem, porque isto devia ser Lennon e Ono, Lennon Ono, peço que não é Iono, Lennon Ono, ou Ono Lennon, mas é assim, onde eu cresci, como eu cresci, admitir que isto foi feito a meias com uma mulher não é habitual. Está a ver? Muito, muito raro na altura, não é? Exato. Hoje em dia nós sabemos que alguns dos grandes artistas da nossa história, nomeadamente na pintura, tinham nos seus ateliês mulheres que pintavam. E que muitas delas pintavam o quadro todo. Quiçá havia depois um arrebique do mestre. O que era impensável era que aquela mulher assinasse. Porque ao assinar, ia desvalorizar completamente o quadro, por duas razões. Em primeiro lugar, porque não estava o nome do mestre, mas, em pano de fundo, porque era uma mulher. E aí, a Inês vê como há uma verdadeira conspiração de silêncio que faz com que depois se possa dizer que, com grande tranquilidade, sim, mas onde é que estão as grandes compositoras? Sim, mas onde é que estão as grandes pintoras, etc. Bem, o que nós temos que ver é que as mulheres, tanto a esse nível, como a nível do trabalho físico mais prosaico, sistematicamente foram discriminadas. E, portanto, a sua visibilidade foi sempre menor. O que permitiu, o que foi magnífico para este olhar o espelho, o que permitiu aos homens, perdoou o Vero, alapardarem-se com a cultura, dizendo, ai não, mas a cultura é tipicamente masculina. Enquanto as mulheres, no fundo, vieram cá para quê? Vieram cá para ter filhos, para cuidar do lar, Eu ia etc. dizer isso, tudo era masculino, não só a cultura, não é? Com exceção da lida da casa, não é? Exatamente. É a esfera pública e a esfera privada. Se quiser, repare que até... Sendo que eu gosto muito de Sim, dizer, eu falo sempre nisto, porque de facto tenho amigos muito novos e eles já têm outro comportamento e o mundo de facto mudou. ainda bem que falou nisso, não é? Repare que a própria Virginia Woolf, eu não sei de que ano é a frase, mas a própria Virginia Woolf diz as mulheres durante séculos serviram. Portanto, ela própria, e até provavelmente baseando-se, vamos ser justos, na elite a que ela pertencia, ela tratava muitos dos homens e artistas com que privava de igual para igual. Portanto, é ela a dizer as coisas estão a melhorar. Bom, desde a altura de Virginia Woolf, felizmente, as coisas continuaram a melhorar. Agora, isto é uma visão histórica que explica porque é que ainda hoje nós temos resquícios, se calhar é otimismo, porque é que ainda hoje temos tantos sinais dessa oposição
masculino ativo, feminino passivo, masculino cultural, feminino biológico, etc. Das maneiras mais subtis e insidiosas, sabe? Olha, eu trouxe-lhe um poema que de vez em quando, porque eu e o Júlio Rezende temos o horror a chapa 5, mas que de vez em quando nós utilizamos na poesia humana. E que é de um homem, como eu gosto sempre de dizer, muito querido neste país, mas com o devido respeito, muito, 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 muito querido nesta cidade, que era o Manuel António Pina. E veja isto chama-se Completas. A meu favor, tenho o teu olhar, testemunhando por mim perante juízes terríveis, a morte, os amigos, os inimigos. E aqueles que me assaltam à noite, na solidão do quarto, refugiam-se em fundos sítios dentro de mim, quando de manhã o teu olhar ilumina o quarto. Protege-me com ele, com o teu olhar, dos demónios da noite e das aflições do dia. Fala em voz alta, não deixes que adormeça. Afasta de mim o pecado e a infelicidade. Isto é lindíssimo. Muito bonito. Mas aliás, como quase tudo dele, tudo, não é? Mas se quisermos inserir isto na temática que hoje nos propicia a conversa, também é possível, porque se repararmos, o que este homem está a pedir a esta mulher não é brincadeira nenhuma. Está a pedir que o olhar dela fale por ele, o defenda da morte, dos amigos, dos inimigos. Porquê? Porque o olhar dela vai enxutar, digamos assim, todos esses fantasmas, porque são fantasmas que existem dentro dele, para os sítios mais remotos do espírito. E, portanto, ela consegue protegê-lo dos demónios da noite e das aflições do dia, que todos temos, das aflições cotidianas. Pois há... Sendo que lá está esse lado mais cuidador da parte do claro. Nem não é? mais. De tal forma, isso, a vertente cuidadora, que ele emprega uma imagem que é uma imagem de crianças. Fala em voz alta. Muitas vezes nós, em criança, falamos em voz alta para espantar o medo, por exemplo, no escuro. E a voz dos outros tranquiliza-nos. E ele diz-lhe, não me deixes adormecer, porque a dormir os fantasmas assaltam-me. E a última frase é poderosíssima, porque ele praticamente exige-lhe, afasta de mim o pecado da infelicidade. Ou seja, a felicidade dele está nas mãos e no olhar dela. E, portanto, nós lemos um poema deste e a primeira sensação é de o gozar até ao tutano, na sua beleza. Mas depois pensamos assim, mas esta mulher é toda poderosa. É ela que o pode fazer feliz. É ela que lhe pode tirar o medo. É ela que pode fazer tudo isso. Isso é verdade. Mas a voz dela não está aqui. É ele que está a pedir, a ordenar, que ela seja a pessoa, a cuidadora, como disse a Inês. E, portanto, aqui não é sequer ser um espelho que o faça sentir-se o dobro do tamanho, mas é ser alguém que lhe permita ele sobreviver. Agora, se a relação é oblíqua e de poder, com o homem tendo e ela sujeita, o que é que acontece? Cada vez que este poder é exercido, ele incha. O seu ego incha. O que até é curioso, porque se reparar, Aristóteles, como sabe, dizia que uma mulher é um homem incompleto. O
que é extraordinário. Que é extraordinário. Que é extraordinário. É tão extraordinário que Aristóteles, como sabe, empregava a sua lógica aristotélica, por definição, para provar as suas asserções, nunca lhe passou pela cabeça empregar a lógica para explicar porque é que a mulher era inferior ao homem. Era uma evidência. O homem era o sopro divino da vida, não é? E a mulher, um recipiente que recebia, pronto, as velhas histórias, a mulher menos quente do que os homens e, portanto, sendo menos quente do que os homens, os seus órgãos sexuais tinham ficado no interior, enquanto os órgãos sexuais dos homens desabrochavam para o exterior, etc, etc, etc. Portanto, tanto a nível biológico como a nível psicológico, a comparação é sempre desfavorável às mulheres. Sendo desfavorável às mulheres, como eu dizia há pouco, o homem que tem muito medo da comparação intrasexual, ou seja, com os outros homens, teve sempre à mão de semear uma comparação, entre aspas, que não podia perder em princípio. Estamos a falar de homem com H grande e mulher com M grande. Não é? Agora, lembrei-me de uma anedota, ia dizer mulher com H grande. Podia ser uma anedota aristotélica claro, também. porque, como é evidente, não passaria pela cabeça de um escravo romano achar-se superior à sua patroa que podia mandar-lhe cortar a cabeça a qualquer hora do dia. Não é isso que está em questão. Mas isso aí são situações particulares. Estamos a falar em termos dos discursos sobre os dois sexos. E quando vamos aos discursos, repare, com todo o respeito, o mito fundador da tradição judaico-cristã. É verdade que há uma formulação, tenho sempre o cuidado de o dizer, até anterior à famosa costela, não é? Que diz, e homem e mulher Deus os criou, o que é uma formulação igualitária. Mas aquilo que gerações e gerações e gerações de pessoas, e sobretudo, neste caso, de homens ouviram, o que foi? Foi porque o homem precisava de uma companhia. Então, como eu costumo dizer, Deus, com anestesia ou sem anestesia, foi a uma costela dele e foi buscar a mulher. De imediato, a inferioridade está expressa. Como quase um apêndice. Exatamente. Eu agora até tive um pensamento maldoso, que foi pensar assim, a mim nunca aconteceu, mas enfim, para as chatices que o apêndice dá, mais valia ter feito a partir do apêndice. E assim não havia apendicites, não é? Mas pronto, foi uma costela. Pronto. Quando nós vamos verificar o pecado original, quem é a amada fita? É Eva. E, no entanto, isto é completamente falho de lógica, porque sendo Adão homem, logo mais próximo do Senhor, é bom não esquecer que já que estamos a falar de espelhos, o homem foi feito à imagem de Deus. Ou seja, aqui há uma hierarquia. E o homem está mais próximo de Deus. Se quiser, levando isto ao extremo, poderíamos dizer que quando Deus contempla a sua obra, nos ditos dos homens durante milhares de anos, Deus rever-se-ia muito mais depressa e com maior fidelidade no homem do que na mulher. Porque o homem, se quiser, é o topo de gama da criação. E a mulher é um utilitário. Assim se explica o papel eternamente secundário das mulheres dentro do clero, não é? Por exemplo. Por exemplo, embora aí eu meta sempre a mesma nota de rodapé. O que não pode ser invocado como herança do comportamento de Jesus Cristo. O que é sistematicamente invocado é que os apóstolos eram todos homens.
Mas em contrapartida, por muitas vozes é esquecido que Jesus tinha uma forma de tratar e respeitar as mulheres completamente revolucionária para aquele tempo. Pronto. Mas, se me permite a garotice, foi chão que deu uvas, porque muitos dos discípulos dele esqueceram-se rapidamente de como o mestre tratava as mulheres. Pronto. Mas agora, é muito curioso porque Eva, que, vamos dizer a palavra mesmo, é mais vaidosa, é mais burrinha, etc. Eva vem com a maçã. Até a serpente é feminina, diga-se de passagem. Não é? Pronto. Eva vem com a maçã. E agora é simplicíssimo. Adão recusa e ponto final. E até lhe pode fazer um curso de reciclagem e dizer: ó menina, então tu não vês que acabaste de ser aldrabada? Se nós fizermos isso, estamos a ir contra as ordens do Senhor. Ai, 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 ai. É preciso uma paciência para te aturar. Mas não foi isso que aconteceu. Não é? O que aconteceu é que Adão comeu a maçã. E é curiosíssimo verificar que depois é preciso arranjar explicações, porque antigamente estas coisas eram ditas ponto final parágrafo. A partir de uma certa altura, as pessoas começam a fazer perguntas. Ora, se comeu, Por que foi? sucumbiu, não é? Porquê? E a Inês vai encontrar trechos que dizem assim, no fundo, e Adão, por solidariedade com Eva, digamos assim, se quiser até por amor a Eva, acompanhou-a nesse comportamento. Esta formulação até tem alguma nobreza. O que aconteceu a seguir tem muito pouca, não é? Porque quando Deus perguntou onde é que estava Adão e o que é que tinha feito, o que hoje em dia também é explicado. Porque, como compreende, não é possível que um Deus omnisciente não saiba que Adão acabou de meter o pé. Porque Deus sabe tudo. E, portanto, você encontra notas de rodapé a dizer isto é uma figura de estilo. Porque, claro que Deus sabia. Na realidade, nós até podemos dizer Deus sempre soube que ele ia pecar. Mas pronto. E quando Deus pergunta a Adão, Adão torna-se no primeiro delator do mundo, que ele imediatamente atira as culpas para cima de Eva. O que não é propriamente nobre. E depois... O que dá imenso jeito sempre ter alguém Então sobre quem atirar as Então culpas, que normalmente... Atenção, as culpas normalmente são as nossas fraquezas. Pois. E, em consequência disso, é muito curioso, porque poderíamos dizer, espero que ninguém interprete isto como falta de respeito, mas poderíamos dizer que Adão fez um bom negócio. Porque aquilo que Eva vai ter que suportar por causa do seu pecado é muito mais pesado do que aquilo que Adão vai ter que suportar. Ou seja, ele pecou como ela, ele foi um delator e sai melhor na fotografia do que Eva. E uma pessoa diz assim: porquê é que eu desconfio que realmente este mito fundador foi escrito por homens também? Porque, como sabe, hoje a Igreja não defende que nós vimos todos Adão e Eva. É um mito fundador. Mas foi escrito por homens. E, portanto, consegue imaginar a história de Adão e Eva escrita de forma que a culpa do pecado original tinha vindo através de Adão? Bom, da forma como as coisas Não andam, se... qualquer dia vamos ter uma história reescrita desse encontro dos dois, não é? Minha querida, nós já temos Bíblias reescritas, por exemplo, por iniciativa de correntes feministas, precisamente para tirar, digamos assim, até no próprio léxico, tudo aquilo que se vira contra as mulheres. Porque é bom não esquecermos também que até a língua que falamos é prejudicial para as mulheres. Vou-lhe dar o exemplo que dou desde os 22 anos, porque a minha preguiça é legendária.
Legendária, eu gosto mais de lendária, não é? Mas pronto, penso que legendária também é aceitável, não é? Mas enfim, pronto. Lendária. Minha preguiça é lendária, que é com 30 mil mulheres à volta de um homem, a Inês diz, lá dentro, eles. Isto é gramática. Basta um homem para todo aquele conjunto ser descrito como masculino. Ou seja, a gramática é sexista. E mesmo isto é um espartilho. Porque é complicado depois as mulheres mexerem-se num mundo que está todo ele articulado de forma a encarar o homem numa posição dominante e depois, dentro de um sistema desses, conseguirem, na realidade, subverter aquilo que é literalmente a ordem dominante. Olha, lembra-se daquela série sobre a vida de Einstein? Passou? O Júlio falou muito. Eu Não a viu? Eu não a vi, não. Pronto. Eu, da vida de Einstein, sabia pouquíssimo. Sabia do seu envolvimento político, do seu envolvimento em relação à bomba atómica e, como é evidente, sabia que há uma coisa que se chama a teoria da relatividade, que para mim é como os antigos, não é? Os antigos desenhavam os mapas e quando chegavam ao fim das terras que conheciam, depois para lá desenhavam leões e diziam país dos leões, terra dos leões, não é? Era desconhecido e eles partiam do princípio que não seria muito amigável, não é? E para mim a teoria da relatividade é um bocado a mesma coisa, não é? Eu conheço-lhe o nome e quanto ao resto estamos conversados. Bom, e então na série uma pessoa percebe que a mulher de quem Einstein teve os seus filhos e que era uma mulher brilhante, que naquele tempo, contra enormes dificuldades, também fez um trajeto profissional. E que depois ficou na sombra de Einstein, que aliás acabou por se separar dela. Mas há uma cena em que ele lhe diz que vai assinar um determinado artigo com um companheiro de trabalho. E ela fica a olhar para ele chocada e diz-lhe: mas tu nunca puseste o meu nome num artigo teu. E ele é apanhado na curva, olha para ela e, com o devido respeito por Albert Einstein, vem a versão do Einstein da Canção do Bandido. Porque ele diz-lhe: oh minha querida, mas nós dois somos um. Tudo o que eu faço é contigo e mais. E ela diz: pois, mas o meu nome não está lá. Ou seja, se o que ele diz é verdade, e a série indica que sim, que ela lhe revia os artigos, que as ideias mais geniais dele ia discuti-las com ela, e ela muitas vezes foi capaz de limar uma aresta aqui, etc, etc. Imagina o currículo que esta mulher teria se estes artigos fossem co-assinados. Não foram. Não foram. Quantos e quantos casos? Claro. Não é? Não vamos levar o Einstein para um alto de fé, quando ainda há bocado, uma coisa muito mais simples, que era assinar uma canção, o Lennon disse: mas eu não fui habituado a coisas dessas. Não é? Portanto, o que é extraordinário nessa cena é o ar surpreendido de Einstein. Porque o pensamento nunca sequer lhe ocorreu. E atenção. Porque repara, os homens e a sociedade, não é, estavam moldados para isso. Claro. Atenção. Nem se calhar muitas mulheres se questionavam, como muitas mulheres ainda não se questionam. Claro. Não é? Atenção, porque quando ele diz o respeito que tem por ela, ele não está a mentir. Porque em toda a série se vê ele a chegar a casa e pôr-lhe os cálculos à frente e perguntar-lhe: o que é que tu achas disto, ajuda-me, estou empancado, não consigo, etc. Portanto, que ele, aliás, o que primeiro o fascina nela
é a mulher do anfiteatro, em que de repente ele vê uma mulher brilhante, ainda por cima com defeito físico, não é? Que entra por ali dentro e que, sabendo o que a espera, é uma mulher dura, ao contacto, etc. Não é? Portanto, o respeito está lá. Mas mesmo existindo esse respeito, aquilo que é para ele obrigatório em termos de honestidade intelectual, que é este artigo teve a colaboração do meu colega fulano tal, logo o nome dele também lá está, nem sequer lhe ocorre com ela. Ainda por cima, ela é a mulher dele. Eu ainda tenho a fantasia que se ela fosse uma colega de trabalho, poderia haver alguma hipótese das coisas serem de outra maneira. Agora, ela ainda por cima não. É a mãe dos filhos e está lá em casa. E aqui você vê a armadilha da fada do lar em todo o seu esplendor. Ou seja, a fada do lar pode ser uma física brilhante. Mas na realidade, como é vista em termos de essência feminina, é como fada do lar. Júlio, estamos a terminar, já? mesmo sim. Ficam muitas questões que darão ou não para outro programa, depois logo vemos, mas a propósito desse lado cuidador, por exemplo, das mulheres, não é? Se as mulheres começaram a adiar a maternidade também para afastar de si esse lado cuidador imposto pela sociedade. Enfim, uma de muitas questões que pode ser consciente ou não. Não é? Exatamente, pode ser consciente ou não. Mas repare, seguramente uma razão ninguém questiona hoje em dia. É que as mulheres, por questão, como dizia o Jorge Cardoso, lembra-se num programa que fizemos recentemente, porque as mulheres lutaram por maior igualdade, e ele acrescentava, e bem, não é? Porque as mulheres hoje em dia, muitas delas, têm também carreiras profissionais em que investem, o retardar, não estamos a falar das mulheres que decidiram não ter filhos, o que hoje em dia também é uma mudança completa, não é? Mas mulheres que querem ter filhos, mas que retardam, uma das razões principais é eu tenho que chegar a um determinado estatuto profissional e depois ter um filho, porque se o tiver antes, perco o comboio e depois já não consigo. Bom, talvez... E já sabe como eu sou obsessivo nessas coisas. Sabe que eu tenho vergonha, mas não me consigo impedir de fazer. Eu sou um bocado como o Nadal, que diz, eu tenho vergonha dos tiques todos que tenho antes de servir, mas se não faço aquilo não consigo servir. E eu também tenho um tique sempre nesta questão, que é as mulheres que, sem ser por imposição social, decidem pura e simplesmente ficarem, pura e simplesmente não quer dizer que seja simples, não é? Pura e simplesmente ficar em casa e educar os filhos, não têm nada de normal hoje em dia. Claro. É uma opção como outra qualquer. Para aquelas que têm opção. A utopia é que um dia todas tenham essa opção. Feliz de quem tem opções, exatamente, não é? Hoje em exatamente. Dia. Bom, nós vamos terminar hoje o programa em que falamos de Virginia Woolf. E muito bem. Ora, diga-nos, a escolha foi sua. Sim. A música do Philip Glass, de um filme que eu gosto mesmo muito, já aqui falámos dele, As Horas, do Stephen Daldry. É um filme em que se conta a história de 3 mulheres que viveram em épocas diferentes, não é? E que estão, de certa forma, há ali uma união entre elas, feita... uma das quais Virginia Woolf? Feita pelo livro de Virginia Woolf, o Mrs. Dalloway. E essa ideia da rotina, do desespero das horas que são sempre iguais, não é? E é um filme com 3 mulheres incríveis, Julianne Moore, Meryl Streep e Nicole Kidman, que ganhou o Oscar. Que é quem faz Virginia Woolf. Exatamente. E quando eu vi no filme, caíram-me os queixos. Porque nem parecia ela, porque não parecia Nicole Kidman. Claro. Bom, então vamos ouvir um trecho dessa banda sonora do Philip Glass, que é no fundo uma homenagem também a Virginia Woolf, uma mulher à frente do seu tempo.